Como surge uma língua? De que modo ela se transforma ao longo do tempo? O que fazer para recuperar uma língua já extinta? A linguística histórica é o ramo da linguística que investiga essas questões. No Viver Ciência de hoje, você conhece um pouco mais sobre esse assunto. Vossa mercê, vós me sê, você, sê. Assim como o mundo, a língua é dinâmica e as palavras sofrem alterações com o passar do tempo. O objetivo da linguística histórica é descobrir como esse processo ocorre. Basicamente, o que nós podemos dizer que a linguística histórica é o estudo da língua, né, do desenvolvimento da língua no decorrer da história, né, as influências que ela teve de outras línguas, os seus usos, desusos, né, porque as palavras, algumas elas vão deixando de ser usadas no decorrer do tempo, outras vão surgindo outras novas, né, que nós chamamos de neologismos. Então é toda essa dinâmica da língua que a linguística histórica estuda. Mas essa tarefa não é nada fácil. O tempo muitas vezes corrói os manuscritos, comprometendo sua edição. Além disso, a quantidade de estudos no campo da linguística histórica ainda é pequena, o que dificulta o trabalho dos pesquisadores. Por exemplo, o meu trabalho sobre Irmandade de Pretos de Goiás, eu não encontrei nenhum trabalho de linguagem do mesmo estilo que o que eu fiz. Todos os trabalhos que eu encontrei são voltados para trabalhos da história, e a maioria história da Bahia, de Minas Gerais, mas que acabou influenciando por terem a mesma perspectiva, né? Então, isso também é uma dificuldade. Acaba que a gente tem que criar uma história, né? A parte a gente vai criando um registro daquela história, né? Acaba que a gente é um pouco pioneiro nessa questão. Olá, meu nome é Divino Rufino e esse é o Viver Ciência. A partir de agora, nós vamos descobrir juntos o que é produzido na Universidade Federal de Goiás em termos de pesquisa. E olha, é muito conhecimento. A gente abre essa temporada falando sobre linguística histórica. Aqui no estúdio comigo estão as professoras Maria Helena de Paula e Vanessa Regina Duarte Xavier. Bem-vindas, professoras, ao Viver Ciência. Obrigada. Bom, linguística histórica. Será que as pessoas nas ruas têm dúvidas sobre esse assunto? Vamos ver. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão linguística vinculada à atividade profissional. Eu sou da área do direito e nós utilizamos o juridiquês, utilizamos uma linguagem específica entre as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social. Gostaria de saber até que ponto essa linguística afeta na atividade profissional do indivíduo, no sentido de distanciar ou aproximar as pessoas. Porque a gente sabe que tanto o pessoal da medicina, da engenharia, da pedagogia, de diversas ciências utilizam linguagens específicas. Então gostaria que fosse comentado a respeito dessa relação da linguística com a atividade profissional. Professora Maria Helena, por favor. Então, as atividades profissionais, e não só as profissionais, mas as atividades sociais de um modo geral, implicam, em certa medida, usos diferenciados, né, que se faz de uma determinada língua. Então, na medida que nós fazemos parte de determinados círculos sociais, sejam eles por questões profissionais, por questões religiosas, por questões da idade das pessoas deste grupo, a tendência é que, de fato, nós tenhamos formas de dizer, de significar, de pronunciar, tons de voz, prosódias diferentes para cada uma dessas situações de linguística em que estamos inseridos. O que acontece é que, do mesmo modo como o que a gente chama de jargão, que é a linguagem específica ou especial que demarca um determinado grupo social, um grupo profissional, ela tanto aproxima as pessoas daquele grupo, quanto ela, de certo modo, distancia as pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então, não é nenhum problema ter um linguajar específico de um grupo, e isso é o esperado mesmo, né? O que a gente não pode entender é que só os grupos profissionais têm esse linguajar diferente. A língua, qualquer língua natural, qualquer língua que não seja artificial, ela está mesmo sujeita a esses agrupamentos linguísticos, seja por questão profissional, seja por questão de idade, seja por questão de gênero, seja por questão de gerações. Isso é o esperado mesmo que se aconteça. Bom, próxima pergunta. Eu gostaria de saber a origem da palavra uai, que ela é bastante usada por mineiros e goianos, e quando que ela teve o primeiro registro histórico dela. Professora Vanessa.
por favor. Então, a origem dessa palavra, ela é um pouco controversa, né, dentro da linguística histórica, mas alguns estudos apontam que a origem remonta a alguns roceiros paulistas do interior de São Paulo e que junto com a Rota dos Bandeirantes também veio por Minas e por Goiás, mas a gente precisa lembrar que os limites geográficos não se equivalem aos linguísticos, né? Então, talvez essa interjeição ela não tenha um uso amplo em todo o estado de Minas Gerais ou em todo o estado de Goiás, embora seja bastante recorrente no uso informal da língua, né? Mas é uma interjeição muito comum e que parece ter origem na palavra olhai, que sofreu mudanças fonético-fonológicas, né, na ordem da sua pronúncia, e por isso, então, a gente teria essa forma uai. Bacana, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer os estudos sobre linguística histórica desenvolvidos em catalão e vai entender como funciona o Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Universidade Federal de Goiás.